सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहर वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चन तं शरण्यं वेत्तात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Janmai sajjasvato siviredo mano madhapamano naiva arhati avidatam vitama kinchana gocharam. Janmai sajjasvato siviredo mano madhapamano Janmai sajjasvato siviredo mano madhapamano naiva arhati avidatam vitama kinchana gocharam. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que quando eu fui me encontrar com meu Guru Padma, quando eu fui ter o darshana do meu Guru Padma pela primeira vez, pela ordem de Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, então eu fui até lá, no Swananda Sukada Kundya, e quando eu entrei, eu descobri um Nishkintyana sadhu, um sadhu sem apego material, o maior dos Paramahansas estava ali, e eu quis receber a misericórdia dele. Mas, naquele primeiro encontro, ele quis me rejeitar de tal maneira, me mostrando que eu não tinha nenhum valor, que eu era inútil. A primeira vez que eu estive diante dos pés de lótus de meu Guru Padma, o maior dos Paramahansas, Srila Gaura-Kishoradasa Bhaji Maharaj, ele quis mostrar que eu não tenho nenhum valor neste mundo material. E eu estava pensando, como é possível? Eu sou uma grande personalidade, eu nasci numa família elevada e, ao mesmo tempo, fisicamente, a minha aparência também é favorável. E também eu estava pensando, eu sou uma personalidade muito educada, um grande matemático, um erudito, mas ele quis me mostrar que tudo aquilo que eu tinha não tem nenhum valor, é zero, inútil. Então, por algum tempo, eu estava pensando, realmente, eu quis ver os pés de lótus de meu Guru Padma, mas uma certa luz estava sendo emitida pela unha dos pés de lótus dele, e essa luz estava me hipnotizando, muita efulgência vindo. Pela misericórdia dele, eu pude um pouco compreender quem é aquele Mahapurusha. Srila Prabhupada diz que, por um esforço pessoal, nenhuma Jivatma pode conhecer ou perceber diretamente a verdade absoluta. A verdade absoluta é algo tão raro, que até mesmo se eu fizer uma pesquisa em todo o mundo, ainda assim, uma ou duas ou três pessoas você vai encontrar. É algo muito raro. A alma condicionada, o quarto do falso ego da alma condicionada, ele se ergue sobre 4 pilares, que são Jama, Shruta, Aishvarya e Shri. Isso é certo, sem o qual você não vai encontrar nenhuma Jivatma aqui. Todas as Jivatmas, de uma maneira ou de outra, elas têm esse tipo de falso ego, aquele tipo de falso ego, sempre assim. Sem falso ego, você não vai encontrar uma Jivatma. E tem esses 4 pilares, o nascimento, erudição, beleza, riqueza. Então, esses são os 4 pilares principais do falso ego. E depois disso, você pode ver incontáveis ramos ou outras qualidades dentro desse falso ego. Então, são esses 4 pilares principais sobre os quais o quarto do nosso falso ego
fica e nós estamos vivendo dentro deste quarto. É por isso que nós nunca podemos perceber a natureza divina de Guru Vaishnava, nós nunca conseguimos perceber a natureza divina de Dham, Nam, Parikar, Vashishta, Lila. Não podemos perceber a natureza divina de nada. E a quem culpar? Para onde ir? A quem culpar? Eu mesmo sou responsável por isso. A quem culpar por isso? Kunti Devi diz que é por isso, por conta desses 4 pilares do falso ego, que a alma condicionada não pode te compreender, Krishna. A alma condicionada não pode te perceber. Apenas aqueles Niskinchana, Sadhguru Vaishnavas, eles podem te perceber. E ela diz para Krishna, se você quiser se expor diante de alguém, aí você pode ser conhecido. Do contrário, ninguém pode te conhecer. Vocês podem se lembrar, ontem eu estava falando que a verdade absoluta, Param Satyavastu, a verdade absoluta, ela é tão secreta, que é impossível conhecer, ou praticamente impossível. Ainda assim, é possível conhecer esta verdade absoluta. Se houver apenas uma afirmação negativa, nós não teremos esperança, nós iremos desanimar. A pessoa pode falar, então não é possível conhecer a verdade absoluta, então qual é a utilidade de colocar tanta energia nisso? Por quê? Então não é assim. A verdade absoluta nunca pode ser conhecida. Em várias Upanishadas você pode ver, em cada uma das Upanishadas elas dizem isso. Ele nunca pode ser conhecido, nunca pode ser conhecido, nunca pode ser conhecido. Então a pessoa fala, então não pode ser conhecido, então por que eu vou gastar energia? Então, isso não é uma questão de falso ego. A verdade absoluta pode ser conhecida, mas tem um procedimento. Tem algum procedimento. Então, nós podemos conhecê-la por meio deste procedimento. O nosso intelecto humano, a nossa mente, os nossos órgãos sensoriais, o nosso poder de percepção, tudo isso, nada disso pode me ajudar a perceber a verdade absoluta. Eu já disse ontem, Guhyam, Vishuddhyam, Durbodhyam. Guhyam é um segredo tão secreto. Vishuddhyam significa ele é extremamente puro, tão puro, que até mesmo nós não podemos imaginar nem sonhar com algo tão puro. Guhyam, Vishuddhyam e Durbodhyam. Guhyam significa o maior dos segredos, Durbodhyam significa que não pode ser compreendido se você aplicar o seu cérebro e tudo mais. Apenas pela misericórdia de Guru, Sadguru Kripa, apenas pela misericórdia de um Guru genuíno, que tem sua vivência direta. Krishna se tomar, Krishna dite paro, tomaro sakati ache. Este é o ponto. Quem é que pode nos dar Krishna? Quem pode nos dar Krishna? Se aquela super personalidade ou seja, um devoto que está satisfazendo Krishna, a cada fração de segundo ele está tentando satisfazer Krishna, ou seja, ele está absorto no humor de seva. Ele pode dar Krishna. E o que você entende por Diksha? A pessoa fala, eu recebi Diksha 25 anos atrás. É realmente?
Você recebeu Diksha 25 anos atrás, mas se você recebeu Diksha, então por que nós não vemos o poder de realização? Diksha significa Divya Jnana, conhecimento divino. Então por que você ainda não desenvolveu esse conhecimento divino? Porque essa Diksha não é genuína, você não recebeu Diksha genuína. Divya Jnana, conhecimento divino, pode te ajudar a perceber Sambandha Jnana. E com o Sambandha Jnana, o conhecimento do seu relacionamento com Guru Vaishnava Bhagavan, você pode adorar, servir e eliminar o seu falso ego. Então você tem Sambandha Jnana com a sua filha, filho, esposa, sogra, pai, mãe, mas você não desenvolveu um Sambandha Jnana, um relacionamento transcendental com Guru Vaishnava Bhagavan Dham. E é por isso que você não pode esperar. Mas, na verdade, o Bhagavata Tattva, a verdade absoluta, pode ser conhecida. Certamente ela pode ser conhecida, mas tem um procedimento, pela ajuda do qual nós podemos entrar em contato com essa verdade transcendental, que é o segredo dos segredos. Satyabratam, Satyaparam, Satyabratam, Satyaparam, Trishatyam, Satyasya Jonim Nihitancha Satti, Satyasya Satya Rita Satya Nityam, Satyatmakam Tvam Saranam Prapanya. E Devatagon Parthana, aqueles semideuses, eles oraram. Os semideuses, eles oraram aos pés de lótus de Bhagavan, Garbha Stuti, quando Bhagavan estava dentro do ventre da sua mãe. De propósito, ele expressou esse tipo de lila. E os semideuses estavam dizendo: você é a fonte de todo Satya. Você mesmo é Satya. Você é a fonte de todo Satya. E aqueles que vão te conhecer também são Satya. E você pode ser conhecido pelo um procedimento de Satya. Então, tudo Satya. Ritam Satyam. Uma realidade eterna. Então, tem muitas coisas no Vedanta Sutra também. Muitos sutras dizem, um por um, nós temos que falar sobre todos esses pontos. Jamaya Shodhyato, Shastra Janitwad. Muitos sutras dizem. E aqueles que desenvolvem um gosto, aqueles que desenvolveram um gosto pelo Vedanta Sutra, eles podem perceber a essência do Bhagavatam muito claramente. E, ao mesmo tempo, aqueles que percebem a essência do Bhagavatam, Bhagavan Mahapurana, eles têm o conhecimento exato do Vedanta, Veda, Vedanta e tudo, pois o Srimad Bhagavatam é o resultado final de todas as escrituras. Então, por um humor de conflito ou de desafio, ninguém pode conhecer a verdade absoluta, é impossível. Eu estava dizendo que Isha Chandra Vidyasangar Pandita, certamente, ele era um homem erudito, um grande erudito. É por isso que ele recebeu o título Oceano de Conhecimento. Oceano de Conhecimento. Mas oceano de qual conhecimento? Conhecimento material. Um oceano de conhecimento material, não de conhecimento transcendental. Então ele tinha muito conhecimento. Ainda assim, embora ele tenha recebido o título Oceano de Conhecimento Vidyasagar, ainda assim, ele não pôde atravessar este oceano do mundo material. Ele mesmo não conseguiu atravessar o oceano da existência material. Um dia, Vidyasagar Mahashai, ele era um professor, e ele estava falando algo sobre Bhagavata Tattva, e o nosso Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur Kedarnatha Datta, naquela época, ele era um estudante jovem,
E Vidyasagar Mahashaya costumava amar Kedarnatha Datta muito, porque era um menino muito inteligente, muito honesto, muito piedoso. Então, naturalmente, Vidyasagar Mahashaya tinha alguma afeição por aquele pequeno garoto. Um dia, numa sala de aula, Vidyasagar Mahashaya falou: na verdade, não é possível conhecer Bhagavan. Bhagavan é impessoal, Nirakara. Ele deu esse tipo de comentário, né? Vidyasagar deu esse comentário. E imediatamente Kedarnatha Datta se levantou na sala de aula com humor humilde e falou: Panditji, eu tenho uma pergunta para o senhor. Sim, diga. Olha, você já escreveu no seu livro que se chama Sudodai. Não estou me referindo ao Haribhakti Sudodai, isso é outro livro. Tem Bododai, Sudodai, tem vários livros que vocês não têm nenhuma informação sobre isso. Então ele disse: olha, você já escreveu no seu livro que aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não percebo diretamente, eu nunca posso falar nada sobre este assunto. Então, o meu pedido para você, você já percebeu esse Bhagavata Tata, que ele não tem mão, ele não tem pé e nada? Por isso que você está falando? E aí Vidyasagar Mahashaya ficou impressionado. Ele ficou sem palavras. Porque Kedarnatha Datta falou: certamente você já percebeu diretamente, né? Por isso que você falou isso, que Bhagavan é impessoal, que ele não tem nenhuma forma. E Vidyasagar ficou calado, ele parou. Mas, naqueles dias, havia alguma moralidade, moralidade material, honestidade. Hoje, nem mesmo no meio devocional, você não encontra isso. Hoje, você não pode esperar mais esse tipo de bom comportamento que Vidyasagar manifestou ali. Hoje em dia, se você apontar que um acharya está falando algo errado, ele pode até te matar, certamente. Isso já foi feito. Um devoto foi espancado e lançado numa selva, todo mundo sabe, alguns anos atrás. Porque eles não conseguem suportar, por conta dele, eu vou perder minha honra, minha posição. Então, por magia negra, magia branca, qualquer coisa, eles tentam matá-lo. Como aconteceu com Vaikanasha Goswami Maharaj. Colocaram ele numa armadilha. Ele estava falando Harikatha. E alguém pensou: vamos gastar bastante dinheiro e vamos pará-lo. Mas ele começou a clamar: Jai Prabhupada, Jai Gurudeva. O Gurudeva dele é Prabhupada. E Jai Nishinradeva. Ele seguiu falando por 1 ou 2 horas: Jai Prabhupada. Depois disso, aqueles homens vieram e caíram aos pés dele e falaram: olha, quem é você? É impossível sair daquela armadilha que a gente organizou. Mas você conseguiu escapar? Sim, sim. Eles quiseram fazer vários arranjos. Então veja também o caso de Lakshman Deshik, que é Ramanujacharya. Qual era o problema com Jadavacharya? O que é que aquele pequeno garoto fez de errado? Ele quis projetar a verdade absoluta, apenas isso. Ele nunca quis insultar Gurudeva. E, ao mesmo tempo, ele quis estabelecer a verdade absoluta. Mas isso não pareceu permissível para Yadavacharya, ele não pôde permitir. Ele quis fazer um plano. Ele falou: então, todos nós, os estudantes, podemos ir para Allahabad, onde Ganga, Yamuna, Sarasvati se encontram e podemos nos banhar lá. Então, eles tinham um plano de, no meio do caminho, numa floresta, de matar aquele pequeno garoto, que iria se tornar uma grande personalidade no mundo devocional. Esse era o problema. Ele se sentiu insultado. Então, este é o caso.
Então, hoje em dia, nobody at present can find ninguém você encontra, hoje em dia, like to hear that absolute. que goste de ouvir a verdade absoluta. Eles não gostam de ouvir. Mas Vidyasagar, At least I can say pelo menos, salute to him. eu posso honrá-lo, porque Even in the open até mesmo naquela assembleia, porque uma sala de aula é como uma assembleia. Naquela assembleia, abertamente, Bhaktivinoda Thakur, ou seja, Kedarnath falou para ele, e Vidyasagar nunca quis se vingar daquele pequeno garoto de nenhuma maneira. Veja, esse é o caráter deles. Por que eu amo aquelas personalidades? Na minha infância, eu vi muitas personalidades importantes, pelo menos eram seres humanos. Eu não posso afirmar que eu sou um grande sadhu. Muitas vezes eu disse que, pelo menos, eu quero me tornar um verdadeiro ser humano. Eu queria me tornar um verdadeiro ser humano. Este é o meu objetivo. Eu nunca digo, eu sou um grande sadhu. Então, naquela época, nós vimos muitas grandes personalidades. Pelo menos, eles tinham um bom ideal, eles não tinham inimizade, não tinham um humor impuro. Eu posso seguir falando, talvez ele conheça, porque ele não é tão idoso. Vidyasagar, que eu já contei. Você pode ver Chittaranjan. Esse homem era um grande advogado. E ele pegava aqueles casos genuínos. Se alguém fizesse uma falsa alegação contra alguém, ele pegava esse caso. E especialmente casos com aqueles que lutavam pela liberdade da Índia. Especialmente aqueles casos relacionados com aqueles que lutavam pela liberdade da Índia. Os britânicos pegavam eles para puni-los e tudo mais. Então, ele defendia esses homens sem cobrar nada. E conseguia vencer os casos. Às vezes, um homem pobre vinha até ele, um homem muito pobre, falava, olha, eu não consigo arranjar o casamento da minha filha, é um grande problema, o que fazer? Eu não estou glorificando ele, eu estou dizendo que pelo menos veja, eu estou na posição de um sadhu. As pessoas vêm até mim para se abrigar, mas eu sou um trapaceiro. Então, eu só quero fazer declarações comparativas. A minha ideia não é projetar um homem materialista. Eu só estou fazendo declarações comparativas. Posso contar 2 ou 3 histórias. Então, quando ele estava voltando para casa, e se ele encontrasse um homem pobre chorando, ele falava, o que aconteceu? Eu não consigo arranjar o casamento da minha filha, eu não tenho um centavo. Então, ele tinha um casaco, com dinheiro no bolso, ele dava aquele bolo de dinheiro para a pessoa e ajudava ela assim. Este é o idealismo na nossa vida de estudante. Dessa maneira, veja, ele costumava servir. Vidyasagar Mahashaya, ele costumava ajudar muitos homens pobres, aqueles que vêm de tribos, também ele dava dinheiro. Pelo menos ele tinha humanidade. Verdadeira humanidade só pode acontecer com o Vaishnavismo, eu sei disso. Mas o que é que eu quero dizer? Eu quero fazer umas declarações comparativas. Vidyasagar Mahashaya, certa vez, ele veio para uma grande assembleia aqui, perto de uma vila onde ele cresceu. Ele morava aqui perto, mas às vezes ia para tais locais. E ele viu um cavalheiro gritando, Kuli, Kuli, Kuli. Vidyasagar Mahashaya se aproximou e falou, o que aconteceu? E esse cavalheiro falou, olha, eu preciso de um homem para carregar a minha mala. E ele falou, ok, eu posso levar para você. Pegou, colocou na cabeça dele e depois colocou numa carroça puxada a cavalos. Colocou o homem na carroça. E o homem falou, quanto você quer de dinheiro? Ele falou, não precisa de nada. Então, aquele homem chegou na assembleia,
na qual Vidyasagar era o presidente da Assembleia. Vidyasagar foi até lá, se sentou na Assembleia e aquele homem que estava na audiência falou: o quê? Aquele homem que estava na estação de trem, ele estava carregando a minha mala, ele está sentado ali, o presidente da Assembleia? Então, depois que acabou a Assembleia, ele viu aquela personalidade gigantesca, que era Vidyasagar Mahashaya, aí ele agarrou os pés dele. E Vidyasagar falou: olha, você estava em problemas, você não tinha a força para carregar uma pequena mala de 5 quilos, então eu quis te ajudar. Então, essa é a condição. E aquele parque dessa banda Chittaranjan, tem um parque onde eu costumava brincar na minha infância. Chittaranjan. Eu brinquei ali, ele doou aquele grande parque para pequenas crianças brincar lá, poder nadar, balançar. Ashwini Kumaradatta. Eu posso seguir falando vários outros homens que tinham naquela época. Rajbihari Bose, que lutava pela liberdade da Índia. Rajbihari Bose, 1 ou 2 casos eu posso contar. Veja quão grandes personalidades eles eram. Hoje você só vê ladrões e... Veja, e as pessoas vêm para um sadhu para se abrigar. Você nunca pode ser desculpado. Você nunca pode ser desculpado. As pessoas comuns podem ser trapaceiros, ladrões, eles podem ser desculpados algum dia. Mas você, vestido como um sadhu, está enganando os outros, enquanto o mundo inteiro está chorando e está chorando: oh, por favor, me salve, Maharaj. E você é um mau caráter, um trapaceiro? Como é possível? Como Bhagavan pode tolerar isso? Às vezes eu oro para Bhagavan: oh, Bhagavan, como você suporta essa condição? Então esse homem, Rajbihari, ele tinha 3 diplomas superiores em inglês. E quando ele ia para a prova do 3º diploma superior dele, ele estava muito ocupado porque ele estava sempre fazendo muitas coisas. E ele chegou bem atrasado na Universidade de Calcutá. Ele chegou 1 hora atrasado. E tem um limite permissível que você pode se atrasar. Ou seja, se você chegar naquele limite, eles podem permitir que você entrasse. Mas ele chegou 1 hora depois. Então, como que eles poderiam permiti-lo? Então, quando ele chegou, o guarda falou: onde que você está indo? Ele falou: não, olha, eu quero ir lá fazer a prova. Prova? Já começou há mais de 1 hora. Você não pode entrar. Então, Rajbihari falou: então, diga para o diretor, por favor, vá e diga para o diretor que o Rajbihari veio para fazer a prova, mas ele chegou atrasado porque ele está com a rotina muito cheia, né? Então o reitor ouviu e falou: quem é que veio? Ele falou: que o Rajbihari veio. Aquele Rajbihari veio? Então deixa ele entrar. Mas como que eu posso deixar? Já passou 1 hora. E o reitor falou: você não entendeu. Ele é a honra dessa Universidade de Calcutá. Veja, se a Universidade de Calcutá receber um estudante como ele, essa é uma honra para a nossa universidade. Então deixe ele entrar. Então ele deixou ele entrar. E aí ele pegou um monte de papel. E aí ele pegou aquele papel onde tinha as perguntas e dobrou o papel onde tinha as perguntas. Tente ouvir o poder. Ele dobrou o papel onde tinha as perguntas para ele responder e colocou no bolso. Dobrou o papel com as perguntas e colocou no bolso. E aí ele começou a escrever sobre a economia da Índia, o futuro da economia da Índia. Ou seja, ele era um grande patriota. Começou a escrever qual era a condição da Índia e qual seria o futuro da economia da Índia. Seguiu escrevendo sobre isso. Depois ele escreveu um artigo grande e entregou os papéis. Depois disso, quando os examinadores foram ver, eles olharam e
Falaram, o que é isso? Não tem as perguntas e respostas e nada. Cadê o papel das perguntas? Ele escreveu um texto sobre a economia da Índia. E depois disso, era um dilema eles estavam, porque o inglês dele era de tamanha qualidade que nem mesmo os ingleses poderiam escrever com tanta qualidade. Então, naturalmente, eles ficaram confusos. Então, pegaram os papéis e levaram até o diretor da Universidade de Calcutá. Falaram, olha, Raj Bihari Bose, que você permitiu que fosse até a prova, ele não quis responder nenhuma pergunta. Ele está escrevendo sobre a economia da Índia. E ele falou, então deixa eu ver o papel. E depois de ler 1 ou 2 parágrafos, ele falou, dê o 3º diploma superior para ele. Dê o 3º diploma superior para ele, porque é uma honra para a Universidade de Calcutá ter um estudante como ele. Ou seja, para ele, nós podemos dar o diploma ou não dar o diploma, isso não faz diferença para ele. Mas se nós honrarmos ele, essa é uma honra para nós. Mas, hoje em dia, se toda a sociedade Vaishnava ver um sadhu que é 100% dedicado, que não tem nenhum traço de interesse pessoal, eles não vão te dar nenhuma pequena nota. Eles vão tentar fazer uma trama para matar aquele sadhu de alguma maneira. Essa é a condição. Eu nunca quis glorificar aqueles que lutaram pela liberdade da Índia. Eu só estou traçando declarações comparativas com o mundo devocional hoje e o mundo material daquela época, que era muito melhor, muito melhor. Agora, em qual situação nós estamos colocados? Eu odeio, eu cuspo. Às vezes, eu sinto muita dor. Essa é a condição. Na época de Prabhupada, Prabhupada costumava dar honra a diferentes devotos. Honra. Vaishnava e Pratishta. Ele chamava Upadeshaka, Maha Upadeshaka, Vida Vinoda, etc. Mas agora o que dizer disso? Eles só criticam, matam, destroem. O poder financeiro é o maior poder. Política, por toda parte. Ninguém quer corrigir essa situação. De toda maneira, a verdade absoluta não é algo que possa ser conquistado por uma agitação popular, ou ao estrangular, ou ao gritar. Tente perceber o que é a verdade absoluta. Ontem, no Harikatha em Bengali, eu estava falando que nascimento após nascimento, se nós tentarmos fazer bhajana, ainda não vamos poder fazer bhajana, porque nós nunca quisemos entender honestamente a Swarupa, a identidade dessa verdade absoluta, ou seja, qual é essa natureza da verdade absoluta? Qual é a Swarupa absoluta da verdade absoluta? Nós nunca tentamos conhecer. A gente acha que é trivial. Eu recebi Diksha 20 anos atrás, tudo bom. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade é relacionada para algum templo específico, com algum acharya poderoso específico. Essa é a nossa identidade. Se nós pudermos encontrar um sadhu como Gorakshora Das Maharaj, quem é que vai reconhecê-lo hoje em dia? As pessoas vão falar, ele é inútil, é um mendigo. Essa era a nossa boa sorte, porque naquela época tinha alguns sadhus e eles puderam reconhecê-lo. Olha, um grande sadhu. Mas hoje, se você encontrar um sadhu como Gorakshora Das Baba, claro que não é possível comparar, ainda assim. Pelo menos se você achar alguém tão renunciado como ele, a pessoa vai falar, ele é inútil, é um mendigo, quem é que vai apoiá-lo? Quem é que vai segui-lo? Tem centenas de milhares de pessoas no meio devocional, quem é que vai segui-lo? Então, este é o nosso entendimento. É por isso que nós não conseguimos corrigir a situação. Tem inveja,
humor de conflito, e isso pode nos privar da verdade absoluta para sempre. Nunca poderemos encontrá-la. Então, também posso falar muitas coisas sobre este ponto. Eu disse para vocês, eu já disse para vocês, eu já dei muitos exemplos que, de acordo com o entendimento material, eles são grandes personalidades, mas não de acordo com a filosofia Vaishnava. Ainda assim, eles não puderam entender a verdade absoluta. Ou seja, Vidyasagara era super inteligente. Toda a gramática de Panini, como é possível? Eu vi a gramática de Panini, ou seja, um homem teria que estudar por 18 anos o Vyakarana de Panini, a gramática em sânscrito, 18 anos para estudar, ainda assim não entenderia. Alguém pode levar 20 anos. E aquele Vidyasagara é tão inteligente que na vila dele, eu também fui lá falar Harikatha. Você pode ver um Harikatha que eu dei em Bengali lá no passado. É onde tem uma imagem ali com um carro e um local bem natural ali. É a vila de Vidyasagara. Eu fui lá falar Harikatha. Então, o que é que eu estava dizendo? Ele era um homem muito erudito. E ele quis pegar a essência de toda a gramática de Panini e apresentar como um livro de gramática curto. Quão maravilhoso! Oh, meu Deus! Todo Vyakarana, ele pegou a essência e nos deu uma gramática bem mais fácil. Vidyasagara Mahashaya, Vyakarana Kalmudi, ou seja, escreveu um livro simplificado, mas ele não entendeu a verdade absoluta. Michael Madhusudana Datta também, esse tipo de cérebro hoje em dia é raro. Ou seja, esta mãe terra hoje em dia não pode dar luz a esse tipo de filho. O nome dele era Michael. Antes ele era hindu. O cérebro dele ele era muito inteligente. Mas o que fazer? Ele não conseguiu compreender. Ele até mesmo abandonou o Hindu Dharma e aceitou o cristianismo. Mais tarde, antes de abandonar o corpo, estava dia e noite chorando e chorando. Oh, meu Deus, Bhagavan, me perdoe, me perdoe. No momento da morte, ele estava me pedindo, me dê Charanamrita de Radha Govinda. Mas o que você pode fazer agora com Charanamrita? Você abandonou tudo? Ah, eu cometi um erro. Então tem tantos tesouros na Bengala, na Índia, e eu abandonei tudo e aceitei o cristianismo. Oh, meu Deus! Ele estava se lamentando. Pelo menos 8 ou 9 idiomas ele falava fluentemente. 9, 10 idiomas. Era muito inteligente, mas ele não conseguiu compreender a verdade absoluta. Eu estava falando sobre aquele reformador social, quem? Que eu falei para vocês? Raja Ramana Roy. Ele também era muito inteligente, mas não conseguiu compreender a verdade absoluta. Então não é que você é muito inteligente, você tem um grande posto governamental e aí você pode experimentar, compreender a verdade absoluta. Não é assim. Bankim Chandra também, quão inteligente ele era. Se você buscar no mundo inteiro esse tipo de inteligência, você não encontra. Ainda assim, ele não pôde compreender a verdade absoluta. Embora ele tenha recebido a associação de Bhaktivinoda Thakur por algum tempo, Bhaktivinoda Thakur quis convencê-lo, ou seja, era uma grande personalidade, muito inteligente, mas ele não estava pronto para aceitar. Bhaktivinoda Thakur quis convencê-lo, olha, essa é a verdade absoluta. E esse homem
falou, olha, o que eu já reconheci, isso é o final. Algumas pessoas são assim. O que elas já perceberam, isso é o final. E se você quiser adicionar algo, elas não aceitam. Aquele que escreveu Vande Mataram, esse slogan da Índia, veja bem, mas não pôde reconhecer a verdade absoluta. Ele quis fazer um comentário do Bhagavad Gita também. Bhaktivinoda Thakur quis mostrar o comentário que ele tinha escrito, mas ele não quis nem ver. Essa é a condição. Um homem muito inteligente. E todo se perdeu no fluxo do rio de Maya. Tudo se perdeu agora, é história. É história. Bhaktivinoda Thakur não tinha nenhuma autoridade na Índia que poderia competir com Bhaktivinoda Thakur. Ele era super inteligente, tinha muito poder de escrita. Bhaktivinoda Thakur poderia facilmente superar Bankim-Chandra Chattopadhyaya. Bhaktivinoda Thakur poderia superar muito facilmente Rabindranath Tagore. Mas ele nunca quis competir com ninguém. Ele nunca quis competir, porque a minha meta é alcançar os pés de lótus de Bhagavan, é servir Bhagavan. Por que é que eu vou competir com um grande acharya? Ou seja, de acordo com o entendimento material, talvez você fale, olha, ele é um grande acharya, mas eu odeio essas coisas. Na Vyasasana eu digo, eu odeio criticar, mas eu devo falar. Se eu partir deste mundo sem falar a verdade absoluta, Mayadevi pode me chutar de um lado para o outro, ela não vai me desculpar, Bhagavan não vai me desculpar. Então eu sou obrigado a falar. Eu não tenho inimizade com ninguém, inveja, nada. Deixa que eles levem todas as propriedades, eu posso te dar tudo, todas as honras. Mas eu só quero, pelo menos me deixe falar a verdade absoluta. Eu nunca pedi dinheiro, posição, nada de você. Eu quero viver num padrão de vida muito baixo, ou seja, uma vida simples e o pensamento elevado. Essa é a minha tática. Eu disse, né, que nenhum cachorro gostaria de viver da maneira com a qual eu vivo, mas eu sinto confortável. Você pode não se sentir confortável, mas eu sinto confortável, muito bem. Agora, essa é a situação em todo o mundo. Para onde ir? Eu estava falando ontem e anteontem, ou antes também eu estava falando que não é o objetivo de Bhagavan criticar as mulheres, porque as Matadis são o coração de Bhagavan. E eu também amo muito as Matadis, mas eu tenho que manter uma distância segura. Eu tenho que manter uma distância segura, do contrário, eu não posso manter o meu idealismo, não é? Então, internamente eu amo elas, mas externamente eu não posso mostrar. Então, este é o ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu. É o ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu. Então, eu sou obrigado a segui-lo. Eu não posso seguir o idealismo de nenhum alma caída que está atuando como um grande acharya. Eu não posso seguir isso, né? Eu devo estar fixo. So, strinam stri sanginam sangyam tekta durato atmavanu kheme vivikto asinas chintuet mam atin what? Kheme vivikto asinas chintuet mam atindrita. A minha língua ficou pesada. Minha língua normalmente é muito leve, mas devido a essa situação... So, Srinam Sri Sangiram Sangyam Tekta Durato Atmavanu Kheme Viviktu Asinas Chintuet Mam Atindrita. Atindrita, this word means... Atindrita significa suponha. Suponha que o seu Gurudeva vai te nomear como um guarda.
Guardman, what is the E duty qual of é o dever de um What is guarda? the duty of guardman? Qual é o dever de um guarda? O guarda não pode permitir que nem mesmo um mosquito This entre. is the target of our freedom fighter, no? Esta é a meta daqueles militares, não é? Do exército. Eles estão lá esperando, estão esperando de tal maneira muito alertas, que se alguma coisa aparecer no radar, eles têm que tomar uma atitude. Muito alertas eles têm que estar. E se eles deixarem de cumprir o dever deles, se eles deixarem de cumprir os deveres deles, então o mundo inteiro pode sofrer. A mesma coisa, Bhaktivinoda Thakur quis dizer, que se os nossos acharyas atuais não cumprirem os seus deveres, então todo o mundo devocional pode ser destruído. Atendria significa sem nenhuma desatenção. Tem que haver essa atenção plena, que nem um mosquito não pode passar. Isso é atendria. Então, um brahmachari, um sannyasi, um verdadeiro devoto, ele está esperando dessa maneira, alerta. Ou seja, algo que nem é Maya de fato, mas parece Maya, então eu não posso permitir. Ou seja, não é Maya, não é Maya, mas algo que parece Maya, talvez uma sombra de Maya, então não posso permitir. Ele deve ser estrito e deve conter. Isso é estar alerta. Alerta. Esse estado de alerta, de atenção, é tão importante na vida devocional que você pode até mesmo perder toda a sua vida devocional devido à falta desta consciência. Quem é que pode seguir um Sadguru? Quem é que pode seguir um Sadguru? É tal homem que é muito alerta. Ele pode alcançar os pés de lótus de Bhagavan. Preste atenção no que eu estou dizendo. Prabhupada era muito alerta. Parampudyapada Keshava Goswami Maharaj era muito alerta. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj era muito alerta. Bhakti Pramod Puro Goswami Maharaj era muito alerta. Shirda Goswami Maharaj muito alerta. Keshava Goswami Maharaj muito alerta. Ou seja, nem era Maya, não é Maya, mas parece Maya, então não. Eu sei que não é Maya, ainda assim não posso permitir. Isso se chama estar alerta, consciente. Então, quem é que pode ficar diante de um Sadguru, de um Guru genuíno? Quem? Ninguém pode ficar, porque eles não podem seguir. Eles querem fazer algum procedimento fácil. Falar, aquele Guru é mais prático, porque é mais fácil. Mas aquele outro Guru, não, ele é muito rígido. É por isso que todos estão indo embora. E aquele acharya se sente relaxado. Ok, foram embora. Muito bom. Obrigado, Bhagavan. Então, depois disso está escrito: No tatha subhavet bandho bandhuschanna prasangata yashit sangyat yatha pungso tata tatsangi sangha. Yashit sangha. Yoshit Sangha, e aqueles que estão associados com Yoshit Sangha, todos eles podem perder tudo, porque a fundação, a base do Gaudiya Bhajana é evitar a má associação. Essa é a base, e isso você está ignorando. Então, qual é a utilidade da sua pregação no estrangeiro? Qual é a utilidade dos seus bilhões de dólares se o ponto mais básico se perdeu? A Satsanga Tyaga e Vaishnavachara. A conduta de um Vaishnava é evitar a má associação, a associação mundana. E você não consegue fazer isso. Essa é a maior fundamento. Esse é o ponto mais básico. A Satsanga Tyaga, evitar a associação mundana. Então, tente seguir isso e obter o resultado. O que eu sou, eu sou. Eu não quero me projetar como um grande acharya. O que eu sou, eu sou. Você pode me reconhecer e vir, ou não, e ir embora. Eu não quero fazer nenhum meio termo. So, no tatha subhavet bandhu bandhuschanna prasad.
That is the reason for why Mahaprabhu wanted to give É por isso que Mahaprabhu quis dar aqueles exemplos de punição, though they embora personal aqueles devotos fossem seus associados pessoais. Mukunda, ele deu uma grande punição. Chotoharidas deu uma grande punição. Vallabhacharya deu uma grande punição. Expulsou eles. Por quê? Porque Mahaprabhu queria estabelecer essas pedras angulares, esses exemplos diante de nós. Essa é a razão. Mahaprabhu, ele quis mostrar esse tipo de restrições estritas, até mesmo na Lila em Nova Dwipa. Quando Mahaprabhu decidiu dançar na forma de Mahalakshmi, aonde hoje é a Chaitanya Mata. Hoje é a Chaitanya Mata, é a casa de Chandrasekharacharya. Eles fizeram um teatro onde estava Haridas Thakur, Nityananda, Srivas, todos assumiram algum papel dentro deste drama e Mahaprabhu colocou uma condição. Mahaprabhu colocou uma condição diante de todos os devotos. Ele falou, porque talvez naquele momento faltassem 7 dias para este drama, e então Mahaprabhu deu um alerta para eles. Adwaita Gosai estava ali, todos estavam ali, quem é que não? Todos estavam ali. Mahaprabhu falou, tenham cuidado, aqueles que têm autocontrole de Tendriya, apenas eles terão permissão para assistir o drama. Tenha cuidado, veja o que Mahaprabhu falou. Para quem? Para os associados dele, os devotos. Ele falou, olha, estejam alertas, aquele que tem pleno controle sobre os órgãos sensoriais, apenas tal pessoa poderá assistir o drama, ninguém mais. Então, Adwaita Gosai foi o primeiro a lamentar. Ele falou, olha, eu sou o primeiro que não vou poder assistir. Adwaita Gosai falou, olha, eu não sou qualificado porque eu sou um grihasta, um chefe de família. Dessa maneira, Mahaprabhu começou a rir. Falou, seu tolo, sem você, como que eu posso fazer esse drama? Você é a inspiração do meu drama. Então não pense dessa maneira. O que é que eu quis dizer? Que deve haver controle dos sentidos. Esta é a primeira condição pela qual que Mahaprabhu falou para todos os devotos. Amanhã também posso falar de novo de como esse ponto é sensível. Talvez, hoje em dia, os acharyas atuais não vão dar atenção a isso, mas esse é o ponto mais vital e é a razão pela qual todo esse mundo devocional está corrompido, está quebrado. Então, de toda maneira, agora posso falar sobre mais um verso. Posso tentar recitá-lo. Então, Sri Uddhavaji Maharaj agora diz: Yatha tvam aravindu aksho jadrisham ba jadatmakam dhayet mumukshir etat me dhyanam me bhaktum arhasi. Cada palavra deve ser vista com bastante atenção. Uddhava speaking, Yatha tvam Aravindaksha Jadrisham Ba Jadatmakam Dhvayat Mumukshur Retat Me Dhyanam Me Bhaktum Arhasi. Bhagavan. So, Uddhava speaking. Então, Uddhava diz, Ei Kamalalochana, ó Senhor de olhos de lótus, Ei Hari, ó Senhor absoluto, ó Senhor supremo, ó Parabrahman. Aqueles que têm algum desejo de transcender, de sair desses sofrimentos materiais, ou seja, moksha bilasi. E tem também vários significados para a palavra moksha. Amanhã talvez eu possa explicar. Moksha bilasi, ou seja, pelo menos aqueles que querem se libertar dessas torturas da matéria.
how they can think Como eles podem pensar em you, how they você, can realize you, como eles podem perceber você, de qual what is maneira, the procedure qual é o through which procedimento they can at por least, meio do qual maybe it eles is not possam, possible pelo to menos, realize, talvez não é but possível te what perceber all other 100%, procedure could mas please quais são os speak to, procedimentos? Você poderia, por So, favor, me dizer? Então, Uddhava diz, what is your sarup, qual é a sua swarupa, a which sua way they can identidade realize, e de qual which way they can maneira concentrate as their pessoas mind podem at the concentrar Lord's a feet, sua mente nos seus pés de lótus. And what is your instruction E qual é a about sua me instrução especially? para mim Okay, it is especificamente? open to all. Ok, é uma But pergunta para personally todos, also I like to mas put pessoalmente também eu myself, quero well, te it is my perguntar, personality. seja uma It is for pergunta all of pessoal them, também. also personally, É para todos, you can mas advise também, me. For me se also, você puder I like me to- aconselhar também, eu quero for other saber. candidates is okay. Né? Eu You estou know me perguntando para because I'm todos, born and brought up in front of me. mas So, estou perguntando now para mim I também. like to request you, Eu estou pedindo para I você, myself also, para mim which way, também, de qual how I maneira can, eu realize posso you, te perceber, how te I can, compreender. You are requested to, Então, you are requested from my heart do meu coração, eu lhe peço para explicar so that este I can ponto, discover myself para que eu possa nice, me suitable perceber position. numa posição adequada. Anyway, Uddhavji Maharaj is De toda always maneira, Uddhavaji Maharaj ele está sempre numa plataforma absoluta. Ainda assim, ele quis perguntar, Today I like to stop my e discussion hoje here. eu quero parar essa And, discussão aqui. Situation permit tomorrow E se a also I situação can discuss permitir, amanhã anything. podemos falar muitas coisas So, pela which misericórdia. sloka I started Então, with? com qual verso eu comecei? What? I forget. Janma isajya sruto sivire damano madaha pamano naiva rati avidatam vaitama kinchana gocharam vanchakalpaturvasikvat patitanam bhavana vaishnavyo